A dinâmica de um membro de uma banda lançar-se também em carreira solo é frequente no meio musical, mas esse é um movimento mais complexo do que parece. O episódio de hoje ouve diferentes histórias de um mesmo fenômeno. E aí, pessoal, começa aqui o primeiro episódio do podcast Música Pra Ver de 2021. Que legal poder estar aqui de volta no formato áudio. Depois de umas semaninhas em que a gente parou, se dedicou ao especial de fim de ano do site e também se prestou a produzir vários novos episódios do podcast Música Pra Ver. Para quem não conhece, bem-vindo. Esse não é um podcast como os outros, porque temos aqui vários quadros pequenos sobre um mesmo tema. Inclusive, você não precisa nem ouvir de uma só vez. Você pode ouvir um pouquinho agora, descansar, ouvir uma outra coisa. Depois você volta, sem perder o fio da meada, né? E o papo da vez, então, é sobre bandas e carreira solo. Nós juntamos, então, um pessoal muito frequente nesses 10 anos de musicapavê.com para conversar sobre esse assunto. A começar por Vanessa Krongold. Ela, que é da banda Ludov, bateu um papo delicioso comigo em novembro de 2020, na semana em que lançou Singular, seu primeiro álbum, que saiu 5 anos após o primeiro single. A primeira coisa que eu queria conversar com você, eu acho que é inevitável, eu acho que é uma das coisas que todo mundo mais vai falar contigo, né? São 5 anos que separam, quando saiu o ensino hoje, pro dia agora, né? E aí eu tava refletindo no meu faz de conta, né? Assim, interpretando. E aí o disco, ele chegou num ponto de finalmente é hora dele sair, ou ele foi de um tipo, gente, vamos soltar esse disco, sabe? Qual Não, que foi? olha, é assim, primeiro assim, a pandemia atrasou ele um pouquinho, né? Então, desse período todo aí ele já estava pronto, tipo, fim do ano passado, a gente estava começando assim, os exercícios de lançamento para o público, né? Então, Sim. fechando a banda, começando a gente ia começar os ensaios, tinha marcado o primeiro ensaio para a semana em que começou o isolamento. A gente estava num período em que as coisas iam sair. Agora, no começo do ano, seguramos um pouquinho para entender o que ia acontecer, no que ia dar, se a gente ia conseguir fazer show, se não ia. Quando a gente percebeu que a coisa vai longe, daí eu decidi, vamos lá, esse é o momento, já seguramos demais, né? Mas assim, não tem nada que me faça ter pressa, né? Para que eu vou correr com o lançamento se o que para mim vai importar e para a posteridade desse trabalho é o orgulho que eu vou ter dele, é o carinho que eu vou receber das pessoas que vão gostar. Então, assim, enquanto ele não estava pronto, ele não estava pronto. Se eu não estava satisfeita com ele, ainda não era o momento dele para a rua. Então, não importa, né? A gente não tem pressa para nada, a gente não está aqui na máquina de moer carne do mercado, que tem que lançar um álbum por ano, nada disso, está tudo bem. O importante é a gente estar feliz, ter orgulho do disco, e realmente estou bastante feliz com a repercussão, inclusive, que está ótima, né? Também, né, com um disco desse. Mas outra pergunta, talvez inevitável, num primeiro álbum solo seu, quando você olha para ele, quando você olha para suas músicas, quando você olha para ele pronto, o que tem de Ludov nele para você? Olha, é difícil, especialmente para quem está dentro da história, conseguir avaliar. Pois é. Sim, o Ludov tem um tanto de mim ali dentro que a gente mistura. Então, não dá para a gente pegar uma partezinha ali, separar e falar, isso aqui é a Vanessa. O que eu acho que eu trouxe mais meu para o Ludov é que eu sou provavelmente a mais pop dos 5. Né? Não que os meninos não tenham um lado muito pop também, eles também têm, mas eu acho que as outras influências deles, misturadas ao meu pop, que eu escuto muito, sim, muitas cantoras, né, muito vocal feminino, eu acho que isso é o que é a minha maior contribuição ali no Ludov, e isso obviamente fica mais evidente no meu trabalho solo.
né? Então, acho que se você tiver um paralelo para traçar aí, é um pouquinho mais dessa cara pop, ela provavelmente é mais minha. Entendi, excelente. Eu pergunto isso também porque, pô, são quase 2 décadas, né, junto. Então, é claro, assim, Isso, é indissociável de que você, não só você profissional, mas você como pessoa, foi moldada a partir de experiências com pop. exatamente, É claro. claro, e você tem, e Ludov não seria Ludov se não fosse a Vanessa. Então, é Exatamente, indissociável. exatamente. Mas acho interessante ouvir a tua percepção disso. E eu gostei que você falou isso do pop, das cantoras e tal, porque uma coisa que me chamou muita atenção desde 2015, quando dos Uhum. primeiros singles, foi que eles têm uma cara, e o álbum inteiro tem uma cara que eu chamo de atemporal, assim. Ele tem cara de 2020, de 2010, de 2000, de 90, sabe? Aham, aham. Como é que você vê ele esteticamente, assim? Eu acho que isso também tem bastante do mérito do Emo Martins, né, o produtor. Nosso encontro foi muito especial, porque ele também é um cara que gosta muito de música pop. E se você pegar as grandes bandas de pop, né, o bom dos anos 80, o bom dos anos 90, 2000, se for até Beatles e pegar o que é bom é atemporal, no fim das contas, né? Então, obviamente, o que você está me dizendo é um baita do elogio, porque realmente eu acho que a música pop ela tem essa característica, a música. E aí, assim, estamos falando do pop com instrumento, né? Não o pop dançante, pop Eu até ia falar pop produzido. de banda, eu até ia falar esse Isso. termo. Eu tive bastante dificuldade em encontrar um bom termo para caracterizar, para classificar o disco, porque a Uhum, gente pode chamar de pop rock? Pode, né? Tem ali guitarras. uhum, Normalmente o pessoal chama de pop rock esse pop com guitarras, mas eu uhum. acho que ele tem uma cara mais pop do que pop rock. Porém, ao mesmo tempo, quem ouve falar em pop vai pensar em Anitta, em coisas muito dançantes, né? Em É. coisas com muita produção, cara de estúdio, assim. Isso é uma das coisas que, especialmente, eu tentei fugir desde o começo e pedir para que o emo tivesse bastante descuidado, que a gente não soasse máquina, né? Eu queria, talvez até seja um pouco da história, do histórico de banda, mas eu queria soar instrumento, queria soar corda, queria soar pele, queria soar instrumento de verdade, né? Uhum. Então, é esse pop de banda, Mas como você bem definiu. me conta uns exemplos de coisas que permeiam o seu universo estético, assim, dessas, tanto das cantoras, depois das bandas que a gente citou Aham, aqui, assim, ou melhor, que a gente aham. mencionou, mas vamos citar alguns. Vou começar por uma cantora que tem uma banda maravilhosa, que é Nina Persson, com os Cardigans. E eles também tiveram uma importância bem grande, até ali no momento que foi bem próximo do momento em que eu decidi realmente lançar um trabalho solo. Então, eu acho que assim foi uma inspiração. Eu vi o show deles aqui no Brasil também. Ela é uma inspiração, é uma força ali no palco maravilhosa. Depois ela lançou o A Camp, depois ela lançou disco solo também. Tudo uma coisa mais bonita que a outra, mais Uhum. inspiradora que a outra, letras lindas, composições lindas e tudo mais. Muito inspirador. E então a Nina Persson Cardigans definitivamente foram uma das referências de som ali. Tem um disco enfim, eu gosto bastante da Sheryl Crow como compositora, instrumentista, musicista, cantora, como tudo, e Sim. especialmente o Global Sessions é um álbum maravilhoso que eu também quis bastante a sonoridade dele ali, tem aquela guitarra meio Keith Richards também, que eu também levei bastante ali pro emo para a gente soar Sim. daquele jeito. O emo que ele tocou praticamente todos os instrumentos de cordas, né? Então, Uhum. guitarra, baixo, violão, Uhum. bandolim, que mais? E aí, assim, as compositoras que eu desde sempre eu escuto, Natalie Merchant, minha compositora preferida, Annie Lennox, minha cantora preferida, e aí, assim, duas latinas, mexicana, a Julieta Venegas, Uhum. e espanhola, a Bebe. Acho que esse foi o grande elenco
de referências para esse trabalho. Não tinha como dar errado mesmo. Mas olha só, você falou da questão da instrumentação que você queria pela sua experiência com banda. Na minha interpretação, foi também de que a tua experiência com banda te fez... Você vê só com carinho quem está com você nisso, porque é um disco solo, mas nenhum trabalho solo é sozinho, né? É o trabalho Fato. com o nome Vanessa, mas que Fato. tem muita gente ali com você, desde o emo até a Fernanda tocando violino, por exemplo, e tal. Como é que foi o processo de escolha desse elenco, desse pessoal que está com os coadjuvantes? Antes da gente gravar, eu já fiz uma grande seleção mental das pessoas que eu admirava e que eu gostaria que estivessem comigo, né? Uhum. Gostaria que gravassem. Então, os primeiros singles foram os primeiros a serem gravados. O Urso e o Chapolin, né, integrantes do Ludov, chegaram a fazer Uhum. gravações também de algumas músicas. E todas essas pessoas que entraram, né, e vamos falar até das composições também, né? Uhum. Meus Uhum. parceiros de composição também foram pessoas super importantes, desde que eu comecei a compartilhar as coisas que eu estava escrevendo, algumas coisas que eu estava compondo, e a vontade de lançar meu trabalho. Então, essas pessoas também foram pessoas que rolou uma conexão muito boa, né? Então funcionou bem ali. Eu espero que continue funcionando, inclusive, porque realmente eu queria que essas músicas fossem minhas, né? No Ludov eu atuo bastante como intérprete, o que é um papel maravilhoso também, porque a interpretação é algo que também é crucial, né? Numa música, numa gravação. Com certeza. Mas para o trabalho solo, eu queria que fosse especificamente nesse sentido, né, de composição, fosse diferente. Eu queria, Uhum. não queria fazer cover, não queria pegar uma música pronta de alguém que eu Total. gravasse. Tinha que ter a minha cara ali Isso. mais É. presente do que nunca, né? Então essas pessoas realmente, assim, seja por afinidade, seja por admiração, seja porque durante o processo eu as conheci e falei, não acredito que eu estou te conhecendo agora, porque você é perfeita para a música que eu estou gravando. Muita coisa aconteceu, né? É um período grande, realmente, então foram escolhidos a dedo. Não poderiam ser outras pessoas que não essas que gravaram. Sim. Bom, eu também tenho um carinho grande por algumas pessoas que estão ali. A Fernanda, o Guga, são pessoas que eu tenho um carinho grande Pois em é, nível pessoal também, de exatamente. conhecer dos bastidores e tal, assim, sempre são Demais, pessoas muito é. queridas. Para terminar, uma outra coisa que Posso acho que só não... completar, inclusive? Claro, claro, Você, claro. você falou de pessoas muito queridas. É exatamente isso que eu queria no disco. Eu não queria energia ruim. Eu queria só vibe boa. Essas pessoas que estão lá, elas estão porque eu sabia que elas iam contribuir, não só com a música. Elas iam torcer, elas iam botar o coração delas ali. Eu não queria contratar um músico, pagar um cachê, beijo, tchau, sabe? Uhum. Que é o que muitas vezes acontece em estúdio, obviamente. Então, Claro. tinha que ter uma conexão, e pessoas É. especialíssimas foram as que apareceram. A lente pela qual eu enxergo isso é o que você falou, assim, que você não está no moedor de carne do mercado, né? Então você não Uhum. está, vamos contratar o cara X para executar a função Y e só porque a gente precisa desse resultado específico, né? Exatamente, Não, você está ali exatamente, fazendo música com as pessoas. É exatamente, super diferente, exatamente. né? É super diferente. E tudo isso tem alma, né? Cada pedacinho que participou ali faz toda a diferença no resultado final. Exatamente. E aí, então, minha última pergunta é sobre nem a questão só da interpretação, mas a questão do canto. Uhum, Porque eu penso que até para quem não conhece muito bem de você, até para quem não conhece muito bem de Ludov, para quem não conhece, para além também do seu talento vocal, o seu próprio timbre é muito interessante. Ele é muito gostoso de ouvir, ele é muito... vou falar agora em mercado, tá bom? É diferente da tá. oferta que a gente tem das outras, Legal. das outras cantoras. É um diferencial seu como cantor. Mas, Pronto. brincadeiras à parte, é isso, na verdade, né? Assim, você, de fato, além de cantar muito bem, de compor, etc., você tem um timbre que é muito interessante. E eu acho que o Muito disco, obrigada. e eu sei que isso não é... Eu imagino que você vai falar do emo, mas eu sei que tem seu dedo ali também, que Uhum. é do disco funcionar em função disso.
sabe? Uhum. De trazer a tua voz de maneira sempre, tipo, da maneira mais interessante possível, talvez, dela, sabe? Acho que um disco de banda é diferente de um disco de cantora, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que os arranjos funcionam de uma maneira diferente. E, claro, obviamente tem a produção do emo, tem os arranjos de voz também, né, que sempre procuram valorizar o que está sendo dito e como está sendo cantado, as linhas melódicas. Então, muito obrigada pelos elogios. E eu acho que realmente eu tenho que encabeçar esse disco de alguma maneira, né? Então, trazer o papel da voz, da letra, do canto, de melodia, tudo isso um pouquinho mais em evidência, eu acho que é super importante realmente para o disco funcionar da maneira que a gente espera para um disco solo. Né? Claro, tudo sempre tem que contar a favor da música. Né? O resultado final, não vou jogar lá minha voz lá em cima e jogar a banda lá atrás, que não vai funcionar. Mas acho que assim, são muitas nuances que a gente pode trabalhar para valorizar a voz que não seja só o volume. Né? Então, Total. acho que isso foi uma preocupação e a gente tentou valorizar um pouquinho essa parte vocal, realmente. Oi, pessoal da Música Pavê, meu nome é Julie Neff e eu tô aqui para convidar vocês para ouvir o meu álbum novo, Over It, que tem uma sonoridade nova para mim, mais influência da rock, blues, R&B e pop, e fala sobre estabelecer limites saudáveis na vida e o equilíbrio entre vulnerabilidade e amargura. Estou muito empolgada, espero que vocês curtam e um abraço deste Canadá. Essa foi Julie Neff, uma cantora canadense muito talentosa e igualmente simpática, que já passou pelo site algumas vezes. E eu aproveito agora então para te dar a dica de que tudo que está sendo dito nesse episódio está linkadinho na página do podcast lá no musicapavê.com. Então lá você encontra link para as matérias, link para os discos e para todos os detalhes que estamos falando por aqui. Bom, e se você ficou surpreso quando eu disse que o papo com a Vanessa Krongold rolou em novembro de 2020, pode abrir a boca de novo, porque essa entrevista com Chuck Hipólito rolou em outubro, mais de um mês antes dele lançar o seu primeiro álbum solo também, chamado Mais ou Menos Bem. Eu não sei de onde você conhece o Chuck, se é com Vespas Mandarinas, com Forgotten Boys ou mesmo da MTV, mas eu tenho certeza que depois dessa conversa você vai sentir que conheceu mais ainda dele. Você tem uma carreira bastante extensa, mas pensar em você solo é relativamente recente, né? Cara, assim, você tá falando de uma carreira que eu, pra te falar a verdade, quando ela começou, eu nunca imaginei que ela fosse existir, né? Tipo, não... hoje em dia, só que eu olho para trás e vejo o caminho, até aquela frase do Skank, né? O caminho só existe quando você passa. Se fosse uma coisa que eu tivesse planejado, provavelmente não teria acontecido, né? Hoje em dia eu olho para trás e a maioria do tempo realmente eu tive em bandas, né? E hoje em dia, assim, eu ainda tenho banda, eu tenho o Forgotten Boys, tenho a outra banda que eu toco, a Hit Rock Billy Pops, que é uma banda de cover para casamento. Eu acho que acho que as pessoas veem como solo, porque as músicas que eu estou entregando hoje em dia são músicas que são em português, né? É um pop rock, que as pessoas já sabem que eu faço há muito tempo, mas que eu comecei a exercitar esse tipo de pop rock, principalmente depois que eu saí do Forgotten Boys, e exercitei esse negócio com o Vespas, que era uma banda assumidamente pop rock brasileiro. Era um grupo, as decisões eram tomadas em conjunto, não era um negócio que eu decidia sozinho ou que ninguém decidia sozinho, e no final das contas as decisões já ficavam meio que ali um pouco entre eu e o Tadeu. No final das contas a gente acabou centralizando essas coisas cara, para falar a verdade, no final mesmo dos anos que eu tava ali, as coisas já estavam mais na mão do Tadeu mesmo, assim, eu já tava me desligando. Então, cara, é isso, agora tô solo, mas eu não sei se dá para falar que é uma carreira solo, sacou? Porque também não é um negócio que eu planejei, agora vou seguir
carreira solo, né? Tipo, nunca foi uma coisa que eu pensei assim, sabe? Eu comecei a lançar umas músicas e tô aí. Mas eu gosto de produzir meus clipes. Quando não tinha doença ainda, eu tinha montado uma banda para levar algumas músicas para a estrada. É estranho falar carreira solo, porque parece que carreira solo parece que a coisa tem uma pretensão, assim, sabe? E não é, cara. Tipo assim, é o disco que eu tô lançando das minhas músicas e é mais uma das 1000 coisas que eu tenho feito. A minha carreira solo é comigo mesmo. De alguma maneira eu sempre tive meio que sozinho comigo mesmo. Mas é isso, cara, tô animado. Tenho feito até alguns planos, sabe assim? Então acho que esse pai é uma carreira mesmo que tá se desenrolando, sabe? Sim, eu gostei da reflexão que você trouxe, pensando que a gente pensa em solo por ser algo pop rock, etc. Mas talvez seja um pouco mais simples ainda que isso. É solo porque é teu nome. Não é Forgotten Boys, não é Vistos Mandarinas. É o Chuck. Tipo assim, eu quando até montei minha banda, a banda que eu levava pra estrada, chama Chuck e os Crush. E os Crush era porque, meu, a ideia é que eu não tivesse membros fixos na banda, que eu tocasse com quem tivesse tesão em tocar comigo. E por isso que ficou Chuck e os Crush o nome. Acho esse nome maravilhoso de banda, pretendo manter, pretendo sempre ter meus crush. Mas eu nem lembro da pergunta que você falou, mas assim, A questão é você ter o seu nome Chuck ali, então a gente associa isso e como assim, solo. e ainda por cima, assim, né? As coisas vão para o Spotify, são publicadas como Chuck Polito. Mas se você for ver a capa do Mais ou Menos Bem, que é o disco que eu tô lançando, ali tá escrito só Chuck. E o Rafa, da DEC, né? Ele até falou, porra, bem foda que você assumiu como nome artístico o Chuck só. Porque assim, tá, nome artístico normalmente você tem que ter um sobrenome, né? Uma coisa assim, né? Às vezes, né? Mas o Hipólito é um negócio que veio da MTV, sabe? Porque eu assinava os programas que eu dirigia e lá você não assina com um nome só. Todo mundo tem tananã, tananã, sabe assim? E aí o meu acabou ficando Chuck Polito. E daí foi uma coisa que eu acabei assumindo, assim. Porque se bobear, se não tivesse isso, provavelmente eu seria só o Chuck mesmo. Então, na capa eu botei Chuck, que é pra resumir mais ainda o negócio, sabe? E tô feliz com isso. Massa, cara. Tem uma brincadeira que a gente faz várias vezes, que é de falar que a pessoa é solo, mas bem acompanhada. E a questão do Chuck e os Crush é exatamente isso, né? É o Chuck, projeto solo dele porque ele toma as decisões, etc. Ele dirige, é o diretor, sei lá, como você prefere chamar isso, mas você não tá sozinho, né? Não tô, assim, cara. Eu realmente, quer dizer, eu tenho parte de mim muito autoritária e muito controladora, assim. Só que eu não lido com as pessoas com quem eu trabalho desse jeito. Tem alguns momentos onde, de maneira bem discreta, eu acho que dá para colocar a mão e puxar o projeto para mim, assim, sabe? E pegar um negócio onde eu faço questão que seja de tal jeito, eu coloco e converso, mas é sozinho, mas eu conto com a ajuda de muita gente. Não tem nenhuma. A única música do disco que eu assino sozinho é uma versão do Daniel Johnston, sabe? É a única música. Tipo, o resto tudo é minha com alguém. Quase metade do disco nem é de minha autoria. Eu só estou interpretando, sabe assim? Eu só botei o repertório no disco. Eu gravei quase o disco inteiro sozinho, mas tipo coisas fundamentais do disco eu tive gente gravando comigo, sabe assim? Eu mandei para os amigos. O disco foi mixado por uma outra pessoa, sabe? No final das contas, o disco passou por um tipo de filtro ali do Rafael, sabe? Que me ajudou. Então, teve pessoas envolvidas e pessoas que foram fundamentais, assim, sabe? Para minha carreira solo. São pessoas que são fundamentais, cara, na minha vida, como amigos e como parceiros, assim, sabe? Sim, super. E eu tô achando interessante, a conversa tá dando uma volta, eu acho 360 graus, assim, porque a gente começou falando, não sei se a carreira é solo, mas aí a gente estabeleceu, não, é solo sim. Aí a gente falou, mas não tá sozinho, mas não é controlador, mas você toma as decisões. E parece que, com a experiência de banda que você tem também de tanto tempo, estar solo, então, é também lidar com essas várias dicotomias, ou várias até antíteses, às vezes, né? Sim, mas assim, são tudo isso que essas coisas que eu tô te falando, eu pelo menos lidei de uma maneira muito leve. Nada do que acontece, nada foi um sacrifício para mim, sabe? Nada foi, quer dizer, sacrifício foi levantar as músicas, fazer o disco e tal, mas assim, lidar com essas pessoas, tudo que aconteceu foi de uma maneira super super leve. E eu não tenho a pretensão mesmo de ser uma pessoa sozinha. Esses dias mesmo eu estava vendo o documentário aqui do Tom Petty, sabe? Eu tô passando por uma fase meio Tom Petty, assim, tô meio viciado.
e é um documentário sobre o Tom Petty e os Heartbreakers, que é a banda dele. E, cara, por mais que a banda fosse o Tom Petty, ele contou com a ajuda daquela galera, tipo, se não fossem os Heartbreakers, não teria existido o Tom Petty. A gente toma uma decisão de levar um nome sozinho, sabe? Só que a gente não vai sozinho. Tem um monte de gente levando a gente tá levando um monte de gente também. Mas assim, é que eu falo que eu não falo para você que é uma carreira solo, porque ela não existe ainda, entende? Eu andei lançando umas músicas antes desse disco, eu cheguei a fazer uns shows, só que, cara, era quase uma brincadeira minha. Agora eu tô lançando esse disco aí, a DEC tá distribuindo, eu tô fazendo vídeo, faço reunião ali com o pessoal da imprensa para saber se eu quero fazer tal programa, tal coisa, aí parece que não. Então parece que tá todo mundo trabalhando para um projeto de uma pessoa. Então, assim, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu olhe para trás e fale assim, nossa, caralho, realmente temos aí uma carreira, né? Mas carreira do quê? Não sei, preciso andar para ver o que vai acontecer. Me ajuda, assim, a até sustentar a Filarmônica, né? Eu ter um trabalho solo para poder ter mais visibilidade e também fazer outras produções, né? Fazer arranjos e outras produções para outras pessoas. E isso vai alimentando também, né? Pessoas que podem até conhecer o meu trabalho solo vão começar a pesquisar sobre a Filarmônica e vice-versa, assim, né? Pra quem não entendeu, esse foi Marcelo Segreto, da banda Filarmônica de Pazágada, que eu entrevistei também em outubro de 2020 sobre seu EP América América, uma matéria que você encontra na íntegra lá no site. Durante esse papo, eu perguntei pra ele o que ele ganha sendo solo em paralelo ao que faz com a Filarmônica de Pazágada. Olha o que ele respondeu. Isso é uma coisa legal, assim, que eu vejo do nosso meio ambiente musical atual, né? Sei lá, eu vejo como, por exemplo, os meninos do Cinco a Seco mesmo, né? Como os discos solo deles, né? Trazem as pessoas para o Cinco a Seco e os do Cinco a Seco para o disco dele. E são trabalhos diferentes, né? Então é bacana isso, assim, né? E assim como na conversa com a Vanessa Krongold lá do começo do episódio, eu perguntei para ele também o que ele encontra de Filarmônica de Pazágada no seu trabalho solo e vice-versa. Até consigo, assim, né? Ter os arranjos, como eu faço os arranjos da Filarmônica, acaba ficando um pouco parecido, assim, algumas coisas, né? Então, sei lá, você pegar o refrão, ou mesmo o final de Tordesilhas, que tem as 2 vozes e o cello, assim, essa coisa de fazer contraponto, assim, né? Em vez de harmonia, fazer linhas melódicas simultâneas, assim, né? Isso aí, eu tenho várias canções da Filarmônica, né? Acaba ficando parecido por um lado, os arranjos, assim, mas eu acho que a Filarmônica tem também uma pegada que eu não quis trazer para pro show até que vai rolar, mas pro disco, assim, a Filarmônica tem uma pegada de humor, por exemplo, ou uma coisa mais experimental, né? Tem uma coisa... E eu achei legal isso, de fazer... Até quero pegar a Filarmônica e fazer coisas mais experimentais ainda e trazer as coisas mais singelas, assim, entre aspas, sei lá, para esse outro solo, né? Quem acompanha o musicapavê.com assiduamente deve ter reconhecido Tordesilhas, essa música que o Marcelo acabou de mencionar, da nossa lista de músicas brasileiras mais bonitas de 2020. Quem estava lá também naquela lista era Pedro Pastoriz. Eu conheci o Pedro há muitos anos como parte da banda Mustachos Apaches e nesse meio tempo ele já lançou 3 álbuns solo e recentemente comunicou também o afastamento da banda. Ou seja, era a pessoa certa pra gente bater um papo aqui neste episódio. Essa entrevista quem produziu foi William Nunes e a primeira pergunta diz assim: Pedro, seus 3 álbuns solos foram lançados enquanto você era integrante de Mustachos Apaches. Como essas músicas encontraram seu caminho próprio? E pensando no que vem pela frente, muda algo agora que você não está em uma banda? Pois é, o primeiro disco dos Mustachos Apaches é de 2013 e naquele momento eu tinha bem claro na minha cabeça assim, o conceito, assim, do que eu queria fazer de uma banda, assim, eu queria aquelas referências, né, do início dos Beatles, aquela coisa das jig bands e de tocar na rua e tal, esses instrumentos improvisados, e as músicas iam se compondo, assim, né, dentro dessas propostas de como juntar uma galera na rua, entre um show e outro eu acabava pintando uma música com alguma coisa que aconteceu com a gente e tal.
E eu focava totalmente nisso, assim. No segundo disco dos Mustache Sapatos, que é de 2015, começou já uma ideia de, assim, compartilhar mais essa ideia do que seria um conceito do próximo disco. E nesse momento é isso, vi que era 20%, né, digamos assim, uma parceria com mais 4 pessoas ali que também compõem. E começaram a sobrar músicas mesmo, assim, né. O primeiro disco vem de um convite para gravar, do Arthur Joly, né, era um disco em um take só. Então tinha muito mais uma coisa de experimentação, assim, de vamos ver o que vai rolar, assim, do que propriamente pensar no início, assim, né, no primeiro disco, qualquer coisa do tipo. E vem daí, o disco é uma coisa bem gutural, assim, né, bem... gutural é meio sacanagem, né, mas é bem direto, assim, bem primitivo, assim, violão e voz e essas músicas que eu praticamente fiz na semana da gravação mesmo, né. No segundo disco eu já tinha uma coisa mais, um som que estava na minha cabeça, que também não tinha a ver com os Mustachos Apaches, e eu fui explorar esse som com esses amigos lá no Estúdio Canoa, pessoal do Risco, né? Com o Tim Bernardes, com o Arthur Decloé e o André Vac. E são músicas que eu não via mesmo nos Mustachos Apaches, enquanto isso continuei gravando minhas músicas com eles. E é isso. Em 2018 tem o 3, que é o último disco que eu participei dos Mustachos Apaches. E tem 2 músicas minhas, né? O disco tem 8 músicas, eu acho, 9 músicas. E, e é isso. E daí o Ping Pong com o Abismo também saiu assim, com músicas que eu achei que não tinham a ver com essa continuação do trabalho com os Mustachos Apaches e tinham a ver com esse trabalho que eu tô fazendo sozinho, assim, né? Mas como continuar, eu acho que eu já tô continuando, assim, sem pensar muito sobre. É uma novidade para mim, digamos assim, não pensar em continuar uma banda, né? Mas eu sigo compondo, assim, estudando e brincando com as palavras e as músicas têm pintado. Você gravou o primeiro disco sozinho, no segundo acompanhado de uma banda e agora no terceiro essa banda teve uma nova configuração. Como está sendo esse caminho para se descobrir em cada trabalho? Eu vou pensando sempre no próximo disco, assim, eu não tenho muito hábito de escutar minhas músicas gravadas, assim, meus trabalhos anteriores, então não penso muito, assim, sobre o que é a sequência, acho que ela tem que se dar ao natural mesmo, e sobre essa parada né, de se descobrir, assim, nos trabalhos e tal, é uma coisa que não sei muito dizer, assim, mas o que tem a ver com banda, por exemplo, é que a banda, assim, é uma coisa que quando a gente começa a tocar, eu acho que todo mundo quer ter uma banda, assim, porque é isso, tu quer te realizar com os amigos, melhores amigos, viajando, ganhando dinheiro junto, fazendo planos, aprendendo a fazer música e se realizar em todos os campos da vida a partir de uma coisa, tal. Isso é meio impossível, né? Então, é isso, tem o meu trabalho, que é esse, e acho que eu tô ali, assim, mas eu não tento me traduzir muito também, assim, a partir do meu trabalho, assim, né? Mas é isso, tô pensando no próximo trabalho, sou apaixonado por fazer música, principalmente por tocar ao vivo, né? E é isso, e segue o baile. Em entrevista no Música Pra Ver no ano passado, você disse que nunca quis contar histórias mais pessoais, preferia contar histórias mais distantes e impossíveis. Não sei, nunca gostei dessa câmera em primeira pessoa, entre aspas. Mas fiquei pensando, ser um artista solo, longe de uma banda, não é assumir protagonismo? Essa mudança foi natural pra você? Assim, é que a coisa de primeira pessoa, de falar nisso, assim, é porque na canção, assim, as músicas populares, né, que tocam na rádio e tudo mais, assim, tu vê que a canção parece que tem um padrão, assim, que o cantor está cantando uma história que aconteceu com ele, assim, né? Que ela me deixou, eu estou triste, eu não sei o que, biriri boró. E óbvio que tu tem grandes músicas confessionais e íntimas e são obras-primas, assim, né? Ah, mas é uma coisa do que vem também, assim, né? O que tu bota no papel. E eu noto que gosto desses caminhos de falar sobre outras pessoas, outros lugares, situações que são impossíveis de acontecer na realidade, assim, como a gente conhece, assim, né? Então, sei lá, tem uma música minha que eu gosto que é Revelações, por exemplo, que é uma pantera que fica à espreita, assim, é uma revelação que tu teve, tu negou e tal, que é baseado em alguns textos religiosos, assim, que eu li, né, bem desprevenido, assim, sem pensar muito sobre.
E eu gosto dessa maneira de contar uma história mesmo, assim, né? E existem tantas coisas incríveis, né, que não precisam ser reais ou não precisam ser confessionais, que eu tenho essa curiosidade, esse gosto de contar essas histórias diferentes, assim, né? E eu tenho o hábito, assim, de escrever, enfim, eu tenho diários e escrevo essas coisas e tal. Mas até então eu preferia esse caminho mais de criar imagens e lugares e tudo mais, do que propriamente falar sobre a minha vida. Até porque eu noto uma coisa assim que acho que muda de pessoa para pessoa, mas principalmente em diários a gente tem o hábito de contar dias, coisas que não deram certo, e a gente senta para escrever sobre essas coisas, né? Então, acho que era essa a ideia, assim, né, sobre escrever uma coisa pessoal ou não e tal. Mas nesse disco mais recente eu tive uma experiência pessoal de uma tragédia, uma coisa terrível, assim. E ainda assim eu fiquei olhando para aquilo, assim, né, de como transformar isso numa música, né? Porque às vezes tu contar diretamente sobre o que aconteceu, assim, eu acho, eu não sei, não, tem uma diferença total, assim, entre grito e o canto, assim, né? A coisa que a pessoa sabe o que está querendo passar, assim, enfim. E são coisas bem diferentes, assim. Mas sobre protagonismo, cara, eu não sei, né? A minha experiência é de, assim, não, me tornei músico por uma escolha minha, né? Saí de lugares que eu não conseguiria desenvolver isso, assim, vim para lugares onde eu consigo desenvolver isso. E claro, são escolhas minhas e tal. Eu, inclusive, a coisa de usar o próprio nome no trabalho, assim, era uma coisa que eu no primeiro momento nem pensei muito, assim, tá, eu sou Pedro e vou me chamar Pedro, assim, tem uma coisa, tem essa tendência, né, de se inventar nomes para si e tal, enfim, eu acho que esse é o meu nome, enfim, não vejo problema nenhum em falar em primeira pessoa, enfim, né, mas é muito de fase, assim, cara, então não acho que é uma regra, um método, que eu não falo em primeira pessoa, só eu gosto dessas músicas, né? Sei lá, dos Beatles, por exemplo, tu tem as músicas do John, que são super, são coisas que aconteceram com ele, né, enfim, e algumas músicas que eu acho incríveis, tipo Pigs, do George, que falando sobre porcos e suas esposas porcas, comendo bacon, eu acho incrível isso, acho, o tipo de frase que vem de um lugar inesperado, assim, né? O Maxwell Silverhammer, né? Que fala sobre o cara que dá o den ali, enfim. Enfim, existem muitas maneiras de contar uma história. Então. Por fim, gostaria que você falasse de Alzira, música que entrou na lista das mais bonitas de 2020 pelo Música Pavê e é a mais direta do seu último disco, que tem uma estética mais surrealista. Como foi expor um momento tão pessoal? Pô, eu fiquei muito feliz com essa citação ali da música, como uma música bonita do ano. Fiquei muito feliz mesmo. E essa música Alzira é um nome que minha mãe não usava, né? Minha mãe não usava esse nome, não gostava muito de ser chamada. E no momento eu escrevi bastante coisa sobre ela, sobre coisas variadas sobre ela. Então eu não queria fazer uma música que fosse, digamos assim, definitiva sobre uma pessoa e me colocando no lugar dela mesmo. Imagina se eu venho a falecer e alguém escreve uma música assim meio melancólica sobre mim, eu acho que eu não gostaria muito. Então resolvi usar esse nome que ela não usava muito assim. Mas é uma música realmente sobre ela e sobre isso assim de finitude, assim, sobre as coisas que acabam e acho que é meio por aí mesmo. Sobre beleza, não sei, enfim. E sobre minha mãe também. E chegou a hora da nossa grande matéria de capa com ela, Fernanda Takai, que assim como os outros participantes desse episódio, também lançou um trabalho solo em 2020. Será que você vai acreditar? Foi apontado por muitos veículos e tem sido apontado por muitos veículos como um dos grandes destaques do ano passado aqui na música brasileira. E ela produziu e lançou o disco em paralelo, obviamente, ao que ela faz com Pato Fu, que eu não sei você, mas eu conheci ela por lá, inclusive, há décadas, né? E bom, conversar com a Fernanda é sempre um prazer, tive essa oportunidade, o Música Pavê teve essa oportunidade de estar perto dela nesses últimos 10 anos de site, seja solo, seja com Pato Fu, e essa entrevista que você vai ouvir agora vai te dar ainda mais motivos para ser super fã da Fernanda.
Fernando, eu acho muito interessante pra gente que acompanha Pato Fu há décadas, porque existe uma impressão, talvez, tô falando de mim, né? Tô falando no plural, mas tô falando de mim. Existe uma impressão que a carreira da Fernanda Takai solo é recente, mas quando a gente para pra pensar, já atravessou uma década também. Primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você percebe? Se ainda tem um tom de novidade você estar solo, além do Pato Fu? E, ao mesmo tempo, quanto te é precioso saber que você tem 2 carreiras de longevidade? Eu acho que é um caso raro, né, na música em geral, não só aqui no Brasil, o vocalista de uma banda ter 2 carreiras, manter a sua banda original, com os membros originais ali, né, do começo, e fazer simultaneamente uma carreira solo. E eu acho que as 2 carreiras, tanto a do Pato Fu quanto a minha, são carreiras muito produtivas, assim, a gente lança bastante disco, a gente faz DVD, tem projetos diferentes, não só eu com a banda ou eu sozinha, mas com outros artistas, sabe? Acho que a gente faz muita coisa, em teatro, faz trilha para cinema, compõe para outras pessoas. Eu acho que assim é um sinal que isso é possível, porque acho que muitos vocalistas talvez cheguem em algum momento de carreira pensando, não, eu vou fazer carreira solo e não dá mais com a banda. Pode ser que a relação com a banda tenha chegado realmente ao fim. Não é o meu caso. Sempre que eu penso na minha carreira solo, eu vejo mais como mais uma possibilidade estética, mais uma possibilidade de liberdade, de poder chamar outros músicos para tocar, ou, né, fazer um formato diferente, do que sinalizar que não aguento mais minha banda. Na verdade, assim, eu adoro o Pato Fu. Não tem outra banda que eu ache mais legal e que tenha feito coisas tão ousadas assim quanto a gente. Sim. Ao longo desses 28 anos, assim. Então, assim, de forma nenhuma eu queria implodir a banda. Por isso que eu mantive, mesmo fazendo meus trabalhos só, mantive o Pato Fu em atividade. A gente sempre teve tudo meio misturado. É difícil para as pessoas entenderem isso. Eu acho que para quem não é fã da banda, sim, e está acompanhando, que acompanha as redes sociais, ou acompanha os lugares onde a gente aparece e tudo, fica sempre aquela dúvida, mas ela não saiu da banda, né? Porque eu vi ela sozinha, tocando ali. Mas quem conhece o Pato Fu, e que me conhece, também acompanha a gente, já viu que há 13 anos isso acontece. Né? E assim, eu de forma alguma estou abandonando a banda, jamais abandonei. Aliás, acho que o Pato Fu chegando agora aos 30 anos, a gente está até resgatando um monte de coisa assim, que a gente tinha guardado pra gente, sabe? Que tinha VHS. Sim. Você vê no Instagram do Pato Fu, todo dia tem uma coisa, tipo, gravação do show, né, de 92, imagina, eu estava com 21 anos, voltando assim, no intercâmbio fora, e botando o Pato Fu para quebrar. Então, assim, eu me sinto muito feliz assim, por ter conseguido isso. Deu bastante trabalho. Teve um momento que foi assim, eu estava com o Pato Fu, né, tocando, fazendo show solo, e ainda estava escrevendo, eu tinha coluna em 2 jornais. Então, assim, e sendo dona de casa e mãe também, né? Então, assim, era muita coisa. Eu falei que a minha crise dos 40 foi foi uma estafa de tanta coisa que eu estava fazendo. Mas era tudo tão gostoso, tudo me dava tanto reconhecimento, sabe? Então, assim, eu falava assim, não, vou continuar. Mas tem uma hora que a saúde pede um momento. Então, assim, deixei as colunas semanais e falou, deixa eu fazer isso com mais calma um pouco. Eu já vi que dá certo. Então, assim, eu já tenho a minha prova, assim, que eu consigo fazer as coisas. Que às vezes também você quer fazer para se desafiar, né? Você fala, eu vou fazer isso porque eu quero ver se eu consigo. Eu vi que eu conseguia, então acho que não precisa ter essa correria mais. Sensacional, sensacional. E eu acho muito legal você falar isso, porque era algo que eu tinha anotado para falar com você, que é o quanto no meio dessas jornadas, e aí entra também ser dona de casa e ser mãe, todas as jornadas que você desempenha, o que me impressiona também é o teu olhar muito atento ao agora, o teu atento ao hoje. E eu acho que seu último álbum é a prova definitiva disso. Comentando desde a Terra Plana, falando de lavar as mãos, e sendo lançado em 2020, isso tem pesos, enfim, tem um peso muito significativo. Conta um pouco mais sobre esse disco, como foi fazê-lo? Eu acho que as sensações que estão nesse disco, embora a gente não soubesse que ia ser atingido pela pandemia dessa forma, mas a situação
política e social aqui, nossa, já vinha com esse tema da Terra plana, ele é muito mais abrangente para nós brasileiros, assim, eu acho, sabe? Sim. Pela inundação de pessoas ignorantes, né, que estão lá, estão controlando o Brasil. Então, essa sensação vem desde a época, falando um pouco de política até, né, que até a minha carreira solo até me permitiu falar um pouquinho mais de política, porque como vocalista de uma banda, eu sempre, tudo que eu falava parecia que era o Patofu, e eu não queria que as pessoas que são da minha banda, que têm posições diferentes das minhas, elas se sentissem, assim, tudo que eu falo, eu estou falando em nome do Patofu. Perfeito. E quando eu saio em carreira solo, eu já posso falar, eu falo, não, eu estou falando aqui, sou eu, né, não sou porta-voz da banda, nesse momento. Mas desde que a Dilma foi tirada do poder, assim, eu acho que a gente houve uma quebra mesmo, sabe? Uma quebra de bom senso e uma quebra de decoro geral, assim. Todo mundo, são as pessoas que estiveram no poder durante muito tempo vendo que estava acontecendo uma socialização, assim, outras pessoas estavam podendo fazer coisas que não podiam. Então, eu acho que desde disso ficou pairando essa névoa, assim, de instabilidade, né? Quer dizer que a gente constrói as coisas e aí vem alguém, um grupo de pessoas e simplesmente manda uma butinada ali, derruba tudo e a gente vai ter que penar para recomeçar. Então, eu acho que Terra Plana, quando o John fez a música e deu de presente para a Nina, que é a nossa filha, vinha com isso, vinha com essa sensação de a gente estar num país e tentar formar uma nova pessoa com tanta insegurança, com tanta incerteza. E a arte, de alguma forma, você botar em discussão um conceito como Terra Plana através de uma música, de vez em quando você ainda consegue trazer para o diálogo as pessoas, os terraplanistas, né? Aqueles que não estão totalmente perdidos, que eles podem reconhecer que de alguma forma não, exagerou, pô, a gente tá, que isso, gente, ou então era brincadeira, não sei. Mas tem aquelas pessoas que realmente são negacionistas, realmente elas têm outra visão de mundo e que... Mas a música, a gente tenta, através da música, chamar atenção para isso, assim, falar, olha, escuta essa música, você não concorda com nada disso, assim, olha as imagens da estação da NASA, sei lá, que tá no Videolyric, né? É uma forma de brigar por ideia, assim, e às vezes de fato, né? Se você trazer para um pensamento coletivo, talvez. E com poesia, né? E com algo que é de fato interessante por si só, porque é bonito de ouvir, né? Claro, claro. E aí a gente vai alinhando as músicas, assim, pro disco, né? O Não Esqueça, que é a música do Nico, é uma música que ele fez há muito tempo, mas quando a gente ouviu em janeiro, a gente estava voltando de férias, a gente nem sabia que ia ficar trancado em casa, mas já tinha, né, as notícias da China, tudo lá, e eu falei, John, nossa, olha essa música do Nico, né, todo mundo falando agora das questões de segurança, higiene e tudo, mas olha isso, a gente tem que pôr essa música, a música era inédita, só tinha um vídeo no YouTube, e assim, pela amizade que eu construí com ele e com a família dele, eu tive muita vontade de botar essa música de uma forma mais visível, né? Então, quando eu trago as canções de outras pessoas, é justamente para dar voz a essas canções, mesmo que outras pessoas já tenham gravado, né? Não é o caso dessa do Nico, só ele mesmo tinha feito um registro só de internet, mas, assim, às vezes, gravando músicas de outras pessoas, eu falo assim, olha, eu gostaria de reapresentar essa canção, né? Com a minha voz, com um arranjo diferente. E aí vem as escolhas das músicas, vem as canções que a gente acaba fazendo, a música que eu faço com a Virginie, ela tem muito essa intenção de acolher, né, de acolher as pessoas que estão em momentos emocionais difíceis, né? Acho que todos nós vivemos, a nossa vida toda a gente vive esses momentos, mas agora, esse ano, e provavelmente, né, o ano passado e provavelmente esse ano, isso vai acontecer mais. A gente vê os sinais das pessoas nas redes, né? Tem gente que acorda e fala, alguém me manda uma mensagem, alguém pode me ligar? Alguém, por favor, você pode falar comigo? As pessoas pedindo socorro. Exato. Porque elas estão desamparadas, né? É verdade. Mas voltando um pouquinho ao assunto, logo no começo aqui do nosso papo, você comentou dos desafios criativos que tanto o Patofu quanto o Fernanda Takai solo sempre topa, sempre eu vou daqui lá de fora, a minha análise é sempre busca esses desafios criativos e algo novo.
E também daqui de fora, a minha impressão é que, por mais que Pato Fu esteja sempre buscando algo novo, parece que a Fernanda Takai solo busca ainda mais. A trajetória é ainda menos linear do que Pato Fu. O que você acha? Eu acho que algumas escolhas que eu faço de repertório, elas, por mais que seja o Pato Fu seja uma banda muito ampla, né, muito diversa, muito. Onde a gente fala que tem álibi para tudo, o Pato Fu realmente tem, mas algumas canções, elas dizem mais respeito a minha escuta, né, quando eu sou ouvinte, como eu ouvia rádio pequena, então são coisas muito do meu universo que não necessariamente todos da banda vão achar legal. Provavelmente eles não iriam me censurar, nunca. Sim. Mas sabe quando você não vê aquela engajamento, assim, você fala assim, essa música é muito boa. O senso de propriedade é outra, né? Às vezes eu jogo uma ideia e aí, algumas ideias são, nossa, demais, como eles também trazem ideias, eu falo, nossa, demais. Música de brinquedo é isso, né? A gente trazer essas músicas diferentes. Mas algumas músicas, quer ver um exemplo claro? Amar como Jesus amou. É uma música de primeira comunhão, assim, que foi uma experiência muito forte para mim, porque coincide com a época que eu estou tocando violão, estudando em escola católica, e me senti muito representada, assim, pelas crianças que eram tímidas, mas na música a gente podia ser a gente mesma, assim, né? Sabe? Na música era uma coisa que trazia uma coletividade, né? Assim, junto com a turminha toda. Eu me sentia bem. Então, assim, eu falei, esse negócio pro John não bate de jeito nenhum, nem para os outros, nenhum deles, só para mim. Então, e chamar o Padre Fábio para cantar comigo já era uma outra, né? Tem um monte de gente que fala assim, nossa, nada a ver, o que é isso? O que esse padre está fazendo aí? E outras pessoas, nossa, eu fiquei tão feliz que você chamou o padre para cantar. E assim, quando eu tenho as ideias e eu faço os convites, eu não faço uma pesquisa de opinião antes, assim, eu só tenho a minha sensação, né? Eu falo, eu queria muito, faço e realizo a ideia. E quando a ideia sai, aí é que eu vou saber o que as pessoas acharam. Como teve muita gente que adorou e tem muita gente que falou que não, foi um erro. Talvez tenha sido a música mais polêmica, que louco, né? A música que fala de Jesus, que eu já regravei. Mas eu acho que eu tenho isso Adorei. mesmo, de não ter muita fronteira, não. Aí eu vou pegar, como eu peguei Michael Jackson, né? Numa época que as pessoas até falam, mas você vai gravar Michael Jackson de novo? E essa história toda dele, com esses documentários. Assim, cara, é um negócio que para mim foi tão importante ouvi-lo, assim, na época que eu ouvi, sabe? É muito difícil para mim derrubar e jogar fora todo o bem que ele me fez como ouvinte, sabe? Assim, eu não... Então, não tenho certeza de nada também, então eu não vou cortar esse galho, sabe? Não vou podar. Ele nem tá lucrando mais também com o que a gente tá fazendo com a obra dele, né? Pois é. A música não é dele, né? Essa música nem é dele, mas assim, a voz dele que deixou ela conhecida. Exato. E acho que até os compositores dessa música publicaram alguma coisa, eles ouviram, gostaram, eles são vivos, né? René Armand e o outro autor, eles comentaram alguma coisa, acho que no YouTube, e eu fiquei tão feliz, assim, né? Como eu gravei o ritmo da chuva também, o John Gunmo também comentou no vídeo, eu falei, poxa, olha isso, que legal. Eu conheci com Demetrius, e aí o cara ouviu e sabia que tinha sido sucesso no Brasil. Então a gente atinge tanta gente com a música. Então, assim, eu não tenho vergonha das músicas que eu gosto, e nem dos artistas que eu gosto. Não, pode ser de qualquer universo, assim. Excelente. Eu acho que a minha carreira solo serve para isso também. Você falando agora, eu penso também que existe uma questão da banda sempre ter que ser algo combinado, porque representa todos. Então, vocês conversam, vocês decidem. Então, eu vou chamar de, talvez, entre aspas, planejado. Tudo é muito mais planejado. E você, como carreira solo, é você sendo pessoa também. Não é só uma questão artista, enfim, do planejamento ou no concretizar ideias, mas tem algo também que é um pouco mais etéreo, um pouco mais fluido, que é você como pessoa se desenvolvendo enquanto pessoa, porque a gente não para de se desenvolver enquanto a gente está vivo. Então, para onde o vento for soprando, você pode ir navegando também, né? A banda é um exercício de democracia, né? A banda, toda a banda que ela sobrevive durante muito tempo, por mais que tenha, que você, né, muita gente acha, e o vocalista da banda acaba chamando mais atenção, a gente dá mais entrevista, né, e pode gerar um ciúme dos fãs até, né, os fãs com os integrantes, e os integrantes entre si, mas assim, os passos da banda, em geral,
eles são tomados em reunião de banda. A gente tinha... esse ano não deu para fazer, mas a gente sempre teve o hábito de fazer reunião mensal, assim, sabe? Da gente se reunir, ir para o escritório, sentar e ver as contas, ver como é que está a nossa editora, o que tem, né? O que a gente vai fazer, ter um planejamento. Isso é uma coisa que tem áreas empresariais, mas é nesses momentos assim que você senta e olha um para o outro e conversa e dá seus argumentos e fala o que você quer. E sim, o Patufu sempre fez isso. Eu acho que o Patufu é uma banda muito saudável nesse ponto, né? Embora tenha ali no John nossa mentoria intelectual musical, né? Por ele ser o produtor também, mas os passos somos ali, eu, o John, o Ricardo, hoje os dois integrantes novos, musicalmente falando, tem a voz também, e a gente tem um empresário já há muitos anos, é nosso empresário desde 95, então assim, olha só, é muito raro isso também, né? E eu acho que esse exercício democrático da gente votar as questões, a gente vota as questões, sabe? Na dúvida vamos votar, assim. E eu acho que isso é bom. Levou a gente para alguns lugares que talvez outras bandas não tenham ido. Assim, acho que o próprio status do Patufu, que é aquela coisa que é meio indie e meio mainstream, a gente é meio isso, assim. Por causa disso, por essas decisões terem sido tão coletivas. Acho que quando existe um modo de pensar muito único e muito igual, você vê exatamente o caminho daquela banda. Você fala assim, essa banda vai fazer isso aqui, vai fazer tal disco, o outro disco é igual aquele ou não é, ou vai... E o Patufu é aquela coisa que a gente fica assim pensando, o que a gente pode fazer para a gente se surpreender, para a gente não enjoar do que a gente vem fazendo. E às vezes o Música de Brinquedo mesmo fez muito sucesso, mas a gente não tinha a menor ideia se ia ser bom, né? E assim, e entre os dois a gente lança um disco de... É um baita risco, esse era um baita risco, exatamente. né? Entre os dois discos, teve um disco de inéditos, Não Pare Para Pensar. Existe a ideia da gente fazer esse esquenta esse ano, mostrando tudo que a gente já fez. Assim, a minha vontade, assim, digo a minha pessoal, assim, mas já estamos em votação, é que a gente faça um disco para lançar com 30 anos, um disco de inéditas, que acho que faz todo sentido. Sim. Sabe, você com 30 anos fala assim, olha, a gente ainda faz música nova, a gente tem vontade de continuar com a banda, né? Sensacional. E vem cá, o quanto o processo criativo em um projeto alimenta a criatividade do outro projeto para você? Pois é, o Música de Brinquedo, ele foi tão diferente de tudo que a gente já fez, porque ele teve uma vida muito maior que os outros. Então, a turnê dele durou muito tempo. Do primeiro foram quase 7 anos. Mesmo que a gente fizesse os shows adultos, Uau. E até falo para quem cobra da gente, poxa, faz mais show adulto. Mas é que as bandas, os artistas, a gente trabalha muito via demanda de mercado. Então, assim, eu tenho mais contratante para Música de Brinquedo do que para o show do Patufu adulto, né? Então, durante muito tempo foi assim. Pode ser que isso mude de novo, mas assim, como a gente teve e o público se renova, né? Todo dia nasce um bebê, toda hora tem uma nova geração de bebês para conhecer a Música de Brinquedo. Para virar fã de Patufu. Eu acho que vai ser um espetáculo que ele vai estar ali, vez por outra a gente vai fazer, mas não significa que a gente queira. Eu, por exemplo, eu não me vejo fazendo Música de Brinquedo 3. Eu acho que não tem... A gente tem 2 discos com músicas incríveis e podemos ter um show misturando os dois, que vai ser esse show, que é o show de repertório. Mas eu quero fazer outras coisas. Então, assim, acho que cada disco que termina, mesmo que a história dele seja de super sucesso ou de insucesso, ele é sempre um espinho no pé, sabe? Porque se ele faz muito sucesso... A tendência normal é que você queira dar continuidade a essa história, né? Você achou um alinhamento, uma fórmula ali de fazer músicas que falou, olha, esses temas aí deram certo, que é o que a grande maioria faz. Só que isso pra gente é repelente. Isso é muito repelente. A gente fica muito incomodado, assim. Tanto que a Música de Brinquedo 2 demorou 8 anos para ser feito. A gente poderia ter feito igual, aí no outro ano saiu 2, saiu 3, saiu 4, podia fazer 8, né? Igual tem um monte de projeto que tem 8 edições, assim. A gente não queria isso, assim. Isso seria a morte. Eu sempre falo, eu sou muito dramática, eu falo, John, não, isso é a morte para o Patufu. O Patufu fazer um negócio que é tão óbvio, assim, de cara, assim. Então a gente sabe disso, a gente se cobra isso. Talvez isso seja o que
mantém a gente vivo. Por exemplo, a gente não queria lançar um disco agora, esse ano, por exemplo. Primeiro que a gente tinha esse compromisso de vasculhar e entregar para os fãs coisas que só a gente tinha guardado, né? Esse nosso acervo. E porque eu tinha acabado de lançar um disco e a gente não tinha não tinha material relevante para mostrar. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse material novo ainda. Então, a gente tem um filtro muito grande para poder sair para as pessoas. E é um tempo mais lento. O Patofu é uma banda que eu tenho 49, vou fazer 50 esse ano. Então, assim, o John já tem 54. É uma banda que os integrantes estão envelhecendo e o ritmo é diferente mesmo. O ritmo de trabalho é diferente, né? Mas aí, felizmente, a gente vê aí Tom Zé, Gal Costa, o Gil. Temos excelentes exemplos. Os caras com mais de 70 anos, o Menescal, que gravou, que a gente viaja junto de vez em quando, 83, João Donato, 86. Eu falo, essa carreira dá para muito, né? Tem muita estrada ainda, só que a gente... Para mais de 30 anos. Pois é, mas a gente tem que arranjar tem que saber fazer essa estrada, sabe? Assim, tem que, né, tem que resistir a todas as intempéries do mercado e dos governos e das nossas próprias crises de criatividade e construindo essa história e vez por outra, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, nossa, o Patofu ainda é relevante, né? Isso assim, cada trabalho para mim é isso, assim, você mostrar a sua relevância, qual a sua relevância. Então essa que é a tentativa sempre. Uau, excelente. E vem cá, já que a gente está tocando nesse assunto dos 30 anos, e eu quero trazer para cá então um saudosismo lá do começo da carreira do Patofu. Como que é para você hoje? Quais são os sentimentos, quais são as emoções quando você revisita aquele repertório de 93, 95, 96? Puxa, a gente estava assistindo com a Nina, né? A Nina, ela ficou até assustada, ela viu essas cenas aí dos lugares, a gente tocando num palco baixinho, lugar, né, lotado, o sistema de som pequenininho também, e umas músicas muito loucas, assim, o pessoal fazendo mosh, pulando do palco no nosso show. Eu falei assim, que isso, né? Ela falou assim, nossa, porque ela conheceu, acho que é o Patofu mais recente, a gente já mais velho, tudo, e ela me vendo nova, ali, vendo o John também, o papai John com cabelo, né, que ela fala. Então, assim, eu acho surpreendente que uma banda como aquela, que tocava sem bateria, tudo assim, tenha sobrevivido até agora, assim, né, nesse mercado da música, que ele é muito cruel, é muito difícil. Poxa, vocês sabem, vocês mostram muito da moçada que está começando, e do mercado de todos os tamanhos, né? O indie, o grande, o daqui, de fora, vocês têm essa noção. Como é difícil. Sempre é difícil você... acho que em qualquer carreira é difícil você ficar bem durante a carreira toda, mas a carreira artística ela é bem complexa e lida muito com sentimento e eu sempre falo, imagina, a gente que é cantor, né? Cantora, tudo. Se a gente não tá bem, a primeira coisa que é afetada é a voz, sabe? Seja emocionalmente, ou seja por uma doença de respiratória, qualquer coisa assim, é a primeira coisa que vai embora. Então, assim, é difícil você, né, fazer turnês e continuar em momentos complexos da vida, mas ao mesmo tempo você vê que a música que a gente faz, ela ajuda tanto a gente mesmo, assim, nos ajuda, nos cura de alguma forma, e encontra nas pessoas, assim, também um espelho, assim, e aí as pessoas vêm falar com a gente e mostram como a gente é importante para elas, e aí falei, nossa, a gente jogou a bola voltou, vamos jogar de novo, ela vai voltar, sabe? Isso é legal. Então, acho que ver essa banda tão nova, assim, até hoje junto, até mesmo a minha história com o John, né, que ter uma banda há muito tempo é raro, e ter um casamento no meio artístico também, durante muito tempo, também é raro. Segurar várias, né, ondas, assim, não é um casamento longo, mas não é simples, né? Então, assim, todo dia você tem que... É igual uma plantinha mesmo, todo dia você tem que dar uma aguinha ali. Então, assim, eu vejo isso, eu fico muito feliz, eu fico feliz com essa estrada, assim. E acho que a Nina vê isso, sabe? Ela vê a gente desenterrando essas coisas e botando no ar, quer dizer, a gente tem muito orgulho dessa origem, essa origem que foi, né, aqui em Belo Horizonte, selo pequeno, e passar e viajar, fazer show em um monte de lugar do mundo,
ter o respeito das pessoas, ter convite de gente, outros artistas que a gente gosta para cantar junto, fazer alguma coisa. Isso é muito motivador mesmo. E, Fernanda, para acabar então, como eu citei lá no comecinho do nosso papo, me surpreende ver o quanto a sua carreira solo também já tem um certo tempo e ainda parece... Ela tem um frescor, que eu imagino que deve ser porque você está sempre se desafiando bastante, sempre mudando bastante, então ela ainda parece nova de algum jeito. Quando você olha para os seus primeiros trabalhos solo, o que você aprende sobre Fernanda Takai? Eu acho que eu aprendi a trabalhar com outras pessoas, sabe? A banda, ela te causa um conforto muito grande, porque você conhece todo mundo, você sabe como cada um toca, como se comporta no camarim. Previsível, né, também. E aí quando eu faço essa minha carreira solo, eu trabalho com outras pessoas, com outros músicos, de vez em quando até a equipe muda um pouco. Eu toco em lugares que o Patofu não toca, então assim, eu me conecto com... Essa conexão com outros ambientes, com outros públicos também é muito legal, assim. É muito importante a gente estar o tempo inteiro tentando virar esse público para o nosso lado. E o Patofu experimentou isso, eu experimento isso com a carreira solo de forma forte também, que é quando você se apresenta ao vivo, você consegue ir tocar numa cidade, ou fazer show num teatro pequeno, ou ir numa praça, tudo, e aí pega gente que não estava muito afim, nem só conhece uma música sua de repente, aí você se mostra uma coisa maior do que você é, né? Ou ali na conversa durante o show com a plateia e tudo, a pessoa ela entende melhor o que você é, quem você é, né? Essa experiência solo reforçou algo que a gente tem com o Patofu desde sempre, que essa hora do show tem que ser a hora mais forte de todas, assim, ali que você tem que mostrar tudo que você aprendeu até agora e você tem que fazer aquela plateia se apaixonar por você e de querer ouvir as coisas antigas e, né, saber mais ali um pouco da sua história. E a minha carreira solo, ela trouxe isso. E, assim, tocar com outros músicos é muito bom, porque, de repente, eu tenho o John, que é um exímio guitarrista, super produtor, toca todos os instrumentos, tudo, mas aí eu vou tocar, por exemplo, com o Borba, que toca comigo na carreira solo pop, né? Que é aqui de BH, tem um trabalho autoral também maravilhoso. E aí toco com o Thiago Delegado, que violão 7 cordas, tocando tudo, um repertório de MPB, ou não também, ele é muito... Eu falo assim, nossa, olha só, tava tocando só com o John, olha como os outros caras tocam pra caramba também, sabe, assim, você para de olhar um pouco para as coisas que são garantidas e aprende a admirar essas outras pessoas que são contemporâneas suas, assim, que trazem muito para o seu trabalho. Esses outros músicos que me acompanham, eles somam muito, assim, fora que diminui bem a média de idade, né, que são todos mais novos, então fica bom. Excelente. Fernanda, como é bom achar desculpa para falar com você mais uma vez. Que bom, fico feliz. Obrigada por sempre aí. Vocês estão sempre divulgando todos os passos, né, que a gente dá. E vamos continuar por mais 30 anos. Obrigada. Olha lá, hein, vamos fazer depois. Aí não vai ser via holograma, né? Eu topo, vamos nessa. Bom, esse episódio fica por aqui, mas na semana que vem nós voltamos. Toda quarta-feira tem um episódio novo do podcast Música Pavê. Você encontra todos os detalhes do que foi conversado aqui no musicapavê.com, na aba podcast do menu. Para mandar alguma mensagem para o podcast, pode vir no fale@musicapavê.com. E, é claro, siga o Música Pavê nas redes, @musicapavê, tanto no Twitter quanto no Instagram. A trilha sonora do podcast é do infalível Cientista Perdido. Na semana que vem nós vemos de novo. Até lá!